Boa noite. Ele se tornou um dos grandes nomes do cinema internacional aos 70 anos de idade, quando, em geral, os cineastas já estão aposentados. Com a média de um filme por ano, ele se caracterizou, ele é um dos cineastas mais atuantes no mundo e há mais tempo, uma produção incrível, imensa, como se diz lá em Portugal. O Roda Viva entrevista hoje, esta noite, o diretor Manuel de Oliveira, patriarca do cinema português. Com essa última vez, embarquei-me 35 vezes. E pouco sei que fará os que só viram o mar do cais. O cinema contemplativo, a reflexão de palavras e utopias e uma homenagem à vida. Assim, é um pouco da obra de Manuel de Oliveira, que chega aos seus 92 anos com 40 filmes, 7 como ator e 33 como diretor. O veterano Manuel já viu tudo nessa vida de cinema. Não é apenas um herdeiro, mas também ajudou a criar o melhor do cinema mundial. Pertence ao grupo restrito dos mestres, da categoria de Michelangelo Antonioni e Federico Fellini. Aqueles que têm carinho por uma ideia. Experimento certa comodidade. Porque No cinema de Manuel de Oliveira, os assuntos são quase sempre espirituais, o que não significa distâncias, mas sim aproximações. Vous aurez sûrement un énorme succès. O público recebe filmes cuidadosos, serenos na sua busca de significados. Para entrevistar o cineasta português Manuel de Oliveira, nós convidamos o jornalista Leon Kakoff, diretor da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Inácio Araújo, crítico de cinema do jornal Folha de São Paulo, Lúcia Nagibe, professora de cinema da Unicamp, Universidade de Campinas, e diretora do Centro de Estudos de Cinema da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a jornalista Norma Cury, colaboradora do jornal Estado de São Paulo, Vicente Adorno, editor de Internacional da TV Cultura de São Paulo, Maria do Rosário Caetano, repórter de cultura do Jornal de Brasília, e Amir Labak, articulista da Folha de São Paulo, diretor do festival É Tudo Verdade. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília, mas vamos lembrar que o programa de hoje está gravado, portanto, infelizmente, vocês não vão poder participar enviando as suas perguntas. Vamos começar então o nosso programa. Manuel, boa noite, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite. Manuel, você está trazendo para o Brasil o seu filme mais recente, que se chama Palavra e Utopia, onde o personagem principal é o padre Antônio Vieira. Infelizmente, ainda pouco conhecida a sua história aqui mesmo no Brasil, e eu tinha conversado antes com você, você disse também que, infelizmente, isso acontece em Portugal. Padre Antônio Vieira, você também é um homem de palavras, imagens e utopias. Para assim, a gente ter uma ideia de quem você é, uma reflexão sobre você mesmo, eu gostaria de saber o que vocês têm em comum, você e o Padre Vieira, por exemplo. O que você acha que vocês têm em comum? Em comum somos dois homens. Para começar, é um bom começo. Ele é padre, eu não sou. Certo. Eu sou ateu. Ateu não sou. Sou religioso. Na verdade sou religioso. Mas sou leigo. Sou leigo do ponto de vista religioso. Sou leigo do ponto de vista literário e sou leigo do ponto de vista cinematográfico. Mas sou atrevido, mas é que faço filmes. Porque você também é um homem ativista, você é um homem teimoso na sua arte, assim como o Padre Vieira também era um teimoso nas suas lutas. Essa questão acho que vocês têm bastante em comum. E nas utopias, né? Ele acreditava naquilo e ia em frente mesmo achando que era muito difícil. E você também continua fazendo cinema, apesar das dificuldades enfrentadas muitas vezes. Eu estou dando a resposta já por você também, né? Já se dizia antigamente, teima que consegues. É o que eu faço. Agora você... Só para complementar agora aqui,
não é a primeira vez que você se refere em seus filmes ao padre Vieira. Não me lembro especificamente, mas já vi em algum outro filme uma citação ou outra. Não, a vanglória de mandar. E nesse mais explicitamente, porque aí é uma frase do padre Antônio Vieira, em que ele falava o quê mesmo? Qual era a frase que ele dizia? Non. Que é uma palavra terrível, né? Palavra terrível é o non. Por qualquer lado que tomeis, é sempre non. É sempre non. Quer dizer que já era uma coisa que você gostaria de fazer. O padre Antônio Vieira já era uma ideia que você tinha fixa, que um dia você ia fazer alguma coisa. Não, já era uma pessoa que eu tinha uma grande admiração. E quando pensei nesse filme Non, a Vanglória de Mandar, que é um filme sobre a dádiva e sobre a derrota, não sobre a vitória, eu pensei que o non, tirado do Vieira, estaria bem para classificar e para dar um nome ao filme. E juntamente com a palavra non, que é do Vieira, juntei outra que é de Camões, também muito interessante, que é a vanglória de mandar. Mandar é vão. Manuel, há um outro ponto em comum entre você e o padre Antônio Vieira, que é a longevidade. Ele atravessou o século XVII e você atravessou o XX, estamos no XXI. Eu queria saber, eu acho que eu e todo mundo, qual é o seu segredo? É melhor perguntar ao padre Vieira. Não, eu quero saber o seu. O seu. Eu nasci em 1908 e padre Vieira creio que nasceu também em 1908, se não era. 600. 1608. 608. Eu, 1908. Faz uma diferença de 300 anos. Mas a atualidade de Vieira está presente, ainda hoje, no meu entender. Mas ambos viveram muito e sempre trabalhando. E você é uma surpresa para o mundo, né? Você não para de filmar. Talvez, não sei bem. Mas não há um segredo? Eu sou sempre uma grande surpresa quando me olho ao espelho. O segredo que ele me contou uma vez, ele está querendo guardar. Ele me disse que eram os grelhados. O grelhado. Comer grelhado sempre, é isso mesmo? Não, mas são fraquezas do estômago. Manuel, o produtor francês, o Anatole Dauman, ele dizia que os cineastas, à medida que o tempo ia passando, iam perdendo a fertilidade, a criatividade. Quer dizer, você, à medida que o tempo vai passando, você vai ficando melhor, vai produzindo mais, vai criando mais. Quer dizer, você é a exceção que confirma a regra do Dauman ou você discorda dessa ideia dele? Acho que não é uma regra absoluta, não é? Eu penso que com a idade se vai perdendo a juventude. Mas à medida que se perde a juventude e certas vitalidades próprias da juventude, aumenta a sabedoria, aumenta a prudência, ganham-se outras qualidades. Enfim, Deus dá nozes a quem não tem dentes. Eu tenho uma questão que está relacionada ao título do seu filme, Palavra e Utopia. Eu gostaria de pegar a primeira parte, Palavra. Eu tenho um poema de sua autoria aqui, poema cinematográfico. Começa: filmes, filmes, os melhores se assemelham aos grandes livros, que, pela sua riqueza e profundidade, se tornam de penetração difícil. Eu vejo aqui uma ligação com cinema e literatura que parece que está no cerne, embora a interface entre várias artes seja uma constante no seu filme. Pintura, literatura, sobretudo cinema e história, mas a literatura parece estar realmente no centro, é uma paixão. Eu penso um pouco nos filmes com a Augustina Bessa Luiz, né, que deu Vale Abraão e tantos outros filmes. Essa paixão literária e a paixão pela palavra e a palavra portuguesa, de onde nasceu essa paixão? Qual que é a fonte dela?
Na verdade, a literatura tem um lugar extraordinário, não é? Porque a palavra é de uma riqueza enorme. Ela expressa por igual o sentimento ou o pensamento, ou descreve qualquer das outras artes, coisa que as outras artes não descrevem a literatura. Capaz de descrever um outro livro, ou de descrever um quadro, de descrever um filme, de descrever uma personalidade, enfim. É um modo de expressão riquíssimo, não é? E é um dom particular do homem, a palavra. Já dizia São Tomás, que o homem se distinguia pela mão e pela palavra. Era o único animal que falava e que opunha o polegar aos outros dedos. E, curiosamente, há um cientista espanhol que descobre que os nervos que atuam nos dedos vêm diretamente do cérebro. Não saem do coluna vertebral, vêm diretamente do cérebro. Por isso que a mão tem uma agilidade, uma habilidade extraordinária. Quando a gente não pode chegar com a mão, joga a palavra. O senhor acha que hoje os cineastas, a nova geração de cineastas está usando mal as mãos? Estou me referindo ao movimento dogma, que é muita câmera na mão, muito movimento, muita agitação na tela. Sim, a meu ver, há um excesso de agitação do movimento da câmara, não é? Há a ideia de que o cinema que é movimento e iludem-se, quer dizer, quando se diz que o cinema é movimento, pergunta-se, é o movimento dentro do quadro ou é a câmara a dar cambalhotas? São duas posições que são interessantes de pôr. Hoje, o cinema é usado com a máquina, com a técnica, o desenvolvimento da técnica, as facilidades que as máquinas têm de se moverem. Há um excesso de movimento da câmara, não é? Que vai, procura, sobe, desce, às vezes estonteante, não é? No caso de um filme onde a palavra tem um jogo importante, qualquer movimento da câmara é distrativo. E se a palavra é o ponto fulcral, é preciso dar toda a atenção. Se repararem, quando queremos ouvir qualquer coisa com muita atenção, em geral fixa-se a vista em qualquer ponto, para que o ouvido fique mais atento. Por isso, há um exagero do movimento de câmara hoje e há uma certa relutância, não é, em aceitar um cinema com a imagem fixa, enquanto que a imagem fixa é o único modo de apresentar a imagem de um ponto de vista neutro. Não posso dizer objetivo, porque o objetivo propriamente, objetividade não existe, mas é neutro. Se mover, alguém já está por trás. E o realizador eu pelo menos nos meus filmes, não quero estar presente, quero ser esquecido. O filme existe, o curioso é que você foi piloto de automóveis na juventude, quer dizer, adorava a velocidade. E hoje você faz um cinema mais reflexivo, de planos longos. Como é que você explica isso? Você rompeu com a juventude até no sentido de um certo desinteresse por essa velocidade? Não, eu não tenho desinteresse por velocidade, não é? Eu gostei muito do automobilismo, não é? E o Brasil teve um corredor excepcional, foi o Senna, não é? E que eu via na televisão sempre que podia, só não via quando não podia, não é? Era um homem extraordinário, não só como piloto, mas como
como criatura também. Não é? São coisas diferentes, não é? Uma coisa é fazer cinema, outra coisa é correr de automóvel. Por que você parou de correr? Como? Por que você parou de correr? Eu parei de correr porque eu corri a última vez em 38, corri na Gávea, aqui na Gávea. Foi a primeira vez que você veio ao Brasil? Primeira vez que eu vim ao Brasil, em 38. Você chegou a competir com Tásio Nuvolari na Europa? O Nuvolari? É. O Nuvolari era um grande corredor italiano. Na altura era um dos extraordinários. Não é? Nunca ouvi correr. Não, acho que vi em São Sebastião uma vez. Uma corrida. Inclusive no Amarcord tem uma referência a Mille Emiglia. A Mille Emiglia passa pela cidade durante o festival da queima daquelas coisas que eles armam uma fogueira, La Fogaraccia, que se chama esse episódio. Eu achei muito interessante, mas nos seus filmes não há quase referência a esse período automobilístico. Por isso que eu acho que procede a pergunta dela, que ficaram duas coisas assim completamente diversas. A sua atividade como piloto, o homem da velocidade, e quando o senhor pilota uma câmera, que é uma coisa diferente, o senhor nos propõe um mundo completamente diferente. Sim, porque na corrida o gesto é de vencer o tempo. E no cinema o gesto é outro, é uma atitude de reflexão. O meu cinema, ou o cinema que eu procuro, ao contar uma história, não é propriamente o contar da história, mas é a reflexão da história que conto, que é uma atitude diferente, uma atitude de usar mais, obrigar mais o espectador a usar a cabeça do que os olhos. Agora, o tempo, de todo modo, está muito presente, né, no seu cinema, né? Tanto na corrida, onde há que vencê-lo, como no seu cinema. Eu lembro assim de A Viagem, né? A Carta, que é o seu penúltimo filme, né? Onde a ação da história da Madame de Clèves se passa no século XX, né? Existe uma atualização da história da Princesa de Clèves, mas, ao mesmo tempo, existem momentos em que ela é remetida a um convento jansenista, típico do século XVII. Né? Também na história do Padre Vieira, embora isso não aconteça, mas para nós acho que fica a sensação muito clara de uma atualidade muito grande do Vieira. O tempo todo nós estamos pensando no quanto o Vieira nos fala, acho que tanto a Portugal quanto ao Brasil, no presente. Né? Essa relação com o tempo é que eu queria que o senhor falasse um pouco. Bem, essa relação com o tempo, se eu refletir sobre o meu tempo, eu, príncipe é menino, quando nasci, e a mentalidade foi-se alterando à medida que eu ia crescendo. E, como dizem, a identidade não é uma só. A identidade dos 5 anos não é a mesma dos 15, e aos 25 há outra, aos 35, etc, etc, vai mudar. Há uma continuidade mais que uma identidade. É claro que com a idade e com esta passagem de tempo e com as evoluções sociais, as mentalidades alteram. Mas os atos continuam a ser os mesmos. As relações entre homem e mulher, o ciúme, a paixão, a vingança, são permanentes de milénios. Não alteram. Pessoas, mulheres recatadas, mulheres virgens, mulheres libertinas,
Assim as houve há milhares de anos, assim as há hoje. A natureza humana tem essa permanência. Se a gente ler a Bíblia, o Velho Testamento, coisas passadas há milénios e milénios, há realmente um mundo de privação total, não é? Ao lado de um mundo de santidade e de recolha. Mas na Princesa de Cleve, no próprio livro, ela refugia-se num convento. E isso me inspirou a que metesse lá uma amiga freira para que a pudesse ressaltar de uma maneira mais sintética e mais rápida o pensamento que ia na alma da Madame de Clèves e a contradição desse pensamento. De resto, embora algumas pessoas ponham a ideia de que hoje a mulher não procederia assim, a mulher procede hoje assim como procederia ou procedia antes. Depende de qual. Não somos todos iguais, somos todos muito diferentes. E algumas mulheres veem na princesa ela própria, e não é. A princesa, a Madame de Clèves, é aquela figura. O espectador é outra figura. Estão habituados com o cinema americano que realmente investe a que o espectador passe a ser o intérprete. E, portanto, passa a viver diretamente isso. Esse é um mau hábito. Somos diferentes. Aquele procede de uma maneira, o outro procede de outra. E temos que aceitar essa possibilidade. A mim, o que me seduzia era justamente repor numa mentalidade muito outra, que é do século XX em relação ao século XVII, os mesmos problemas. Porque a libertinagem, digamos, de uma forma escondida, ou maior hipocrisia, já existia na Madame de Clèves também. Não é novidade. Não é novidade em tempo nenhum. Manuel, como é que você lida com a crítica? Assim, alguns críticos podem gostar, outros podem não gostar dos seus filmes. Quando eles são muito radicais, ferinos em relação a algum filme seu, como é que você se comporta? Eu li uma entrevista, uma conversa que você teve com o Godard, e em relação à crítica, você até citou Bergman com a seguinte frase: certos críticos parecem mancos que querem nos ensinar a correr. Cuidado com essa resposta, está cheio de crítico aqui na sua volta. Como é que você lida com as críticas? É difícil ler uma crítica muito negativa? Não, não é. Se a crítica é negativa e injusta, para mim é um estímulo muito grande para continuar a filmar. Se a crítica toca numa ferida aberta, eu sofro e procuro corrigir essa atitude. De resto, a crítica é livre e o realizador não tem palavra nesse. Pode concordar ou não concordar, mas quem se expõe em público sujeita-se a toda a espécie de crítica. Mas você acha que são mancos que querem ensinar você a correr? Ele refere-se a certos críticos, não à crítica. Faz muita diferença, não é? Há certos críticos e não há crítica. É como os jornalistas. Há imensos jornalistas, não é? Mas há jornalistas e jornalistas. Quer dizer, há jornalistas que enaltecem o jornalismo e há jornalistas que o diminuem. E deveriam ser os próprios jornalistas que enaltecem o jornalismo que deviam corrigir os jornalistas que os diminuem. Certo. Amir, por favor. Manuel, aqui, eu queria perguntar para você como você se aproximou do cinema? Quer dizer, qual a sua experiência de
espectador de cinema, como menino e como garoto, e como você foi trabalhar inicialmente no cinema ali já no início, acho que no final dos anos 20, início dos anos 30. Como você chegou ao cinema? A culpa foi do meu pai. Primeiro, por me ter feito nascer. E depois, por me levar ao cinema, tinha para aí, não sei quantos anos, 6 anos, ou ser pequeno. E habituei a ver aquela magia do cinema e persegui sempre a ver os filmes. Não é? E é claro, o primeiro impulso era o da imitação dos atores, sobretudo dos atores cómicos, que eu admirava muito. Eu pensava, com a idade comecei a pensar, eu gostava de fazer as mesmas cenas dos atores cómicos, não é? Como o Max Linder, dizemos nós, Max Lander, mas nós dizíamos Max Linder, não sei como dizem aqui. Max Linder, ou outros, ou depois o Charlot e tal, de fazer essas partes todas cómicas, engraçadas, porque a vida é tão trágica que esse lado irónico sobre a tragédia é extremamente saudável e permite ao homem suportar sofrimentos muito fortes. Não? Mas depois imaginava que gostava de fazer, não, que gostaria de fazer, mas não me julgava capaz. Até que um dia vi um filme que era a Sinfonia de uma Capital de Walter Ruttmann e essa foi realmente o impulso definitivo, não é? Bom, acho que é possível, não tem atores, não tem nada, é só filmar a câmara. Tinha um amigo que era fotógrafo de muita qualidade, nunca tinha feito cinema, não é? E o meu pai ajudou-me a comprar uma máquina pequenina e película e fiz o primeiro filme do Orofana Fluvial. Mas antes de fazer o Douro, o senhor tinha trabalhado como ator no cinema? Sim, tinha figurante. Ator propriamente não fui. Depois de ver Lima Duarte, a gente entusiasma-se a fazer. Agora o que se não sente é essa capacidade. E por que o senhor diz hoje que faz um cinema de resistência? Como? Por que o senhor diz que faz hoje um cinema de resistência? Eu faço um cinema de resistência porque há esse preconceito de que o cinema é um movimento e que a Câmara deve andar aos pulos do princípio até ao fim. Faço um cinema de resistência porque o cinema abusa em excesso da violência, pela violência, do sexo pelo sexo, e isso não leva a nada, só estimula a um tipo de desumanização. Quer dizer, matar um robô, ou um boneco, ou um homem, é igual. É uma figura que cai para um lado. E não é. O homem é diferente de tudo o resto, não é? E pertence a um grupo que é o da humanidade, ao qual nós devemos o maior respeito e o esforço maior que deveríamos fazer para o defender e não para o atacar. Até há brinquedos que se jogam nesse sentido de pontapé ao outro, de morte, não sei o quê. Havia até um jogo que era conduzir um automóvel e ganhava aquele que matasse mais peões. Depois foi proibido, não sei o quê. Mas imagine-se até onde se vai. Nesse ponto, sou absolutamente resistente. Quer dizer, quanto mais a técnica avança, mais eu recuo. Porque a técnica desumaniza. Hoje há uma desumanização quase que total e a reflexão sobre o humano, sobre os seus problemas, sobre a sua vida. Por exemplo, na questão do sexo, para o sexo há duas figuras, um homem e uma rapariga, encontram-se, apaixonam-se e o primeiro ato que fazem é a necessidade de se reunirem. E então
Isto é comum em quase todos os filmes americanos, e agora parece que já passa para os europeus, desabituam-se uns ou outros. Eu até vi isto num filme, creio que era um filme inglês, sobre Shakespeare, passado, portanto, uns séculos antes, e também se desabituavam como agora. Eu fiquei espantado, quer dizer, outra é moda de vir para as caves com as lâmpadas. Também usam aquela. E o espectador não pensa, não vê estar ali entretido, aturdido, quando sai nem sabe o que é que viu. Mas, enfim, efeitos espetaculares. Eu até conto uma história que talvez ajude a compreender o que eu quero dizer. Eu, quando estive no Japão fui ver o kabuki e levava um intérprete. E a certa altura do kabuki, gostei imenso, no kabuki havia lá um jogo com os leques e não sei o que e tal, e os espectadores deram palmas, aplaudiram um pouco esse gesto. E eu perguntei à intérprete, isto corresponde a um ritual muito certo do kabuki? Não, isto é uma coisa que o público gosta, porque está assim movimentado e tal, uma coisa assim. Mas a crítica não aprecia e diz que o kabuki não é isto, é uma coisa muito mais séria. E a isto chama circo. Ora, o que eu não gosto de ver no cinema é o circo. Quer dizer, o que eu quero fazer nos meus filmes é tudo, menos cinema. Nesse sentido, parece que o senhor é, inclusive, bastante provocativo. Eu estou pensando, bom, em muitos dos seus filmes, mas ontem, quando eu vi o Palavra e Utopia, há, por exemplo, cenas atrás dos personagens que são quadros pintados. Ou então, um personagem, o Vieira, que fala um dos seus sermões, e nós temos uma plateia que reage, mas essa plateia não está presente ali, a gente só ouve a reação dessa plateia. Ou então a câmera se coloca de tal maneira que a gente não vê muito bem o personagem que está falando ou se manifestando, não há um ponto de vista privilegiado, digamos assim. Nesse sentido, são todas atitudes que impedem essa identificação que o senhor estava criticando no cinema americano, né? do espectador com o intérprete. São coisas que barram e que causam um estranhamento. E às vezes eu acho até que o senhor está brincando um pouquinho com esse tipo de atitude. Eu acho muito interessante. Eu gostaria de saber se é proposital, se é nesse sentido de romper uma expectativa que se tem com o cinema americano, de estar num naturalismo, numa verossimilhança que nos coloca imediatamente à vontade. E se então é preferível que o espectador fique ligeiramente incomodado diante daquelas imagens. Disse muito bem, o espectador pode ficar um pouco incomodado. Mas essa é uma pergunta um pouco complexa, porque há filmes que eu iniciei em que pedi aos atores de se dirigirem à câmara. Quer dizer, passar o espectador de uma atitude amorfa para uma atitude ativa. Ele mesmo tinha que reagir, obrigá-lo a pensar naquilo que é ele que se dirige. Aqui, no caso do padre António Vieira, havia dois tipos havia a dificuldade económica, não é? De fazer uma multidão, das igrejas estarem compostas segundo o século XVII e não o século XVIII e XIX, como quase todas estão, portanto não podia servir delas, ou então fazer cenários gigantescos que representassem essas igrejas igual ao tempo em que eram. Então, isso por um lado. Outro por um lado, que Vieira tem tudo o que ele diz é perfeitamente atual. É perfeitamente atual. E é interessante que eu entendi que quem assistia o sermão era para a plateia. A plateia era a gente que estava na igreja. Portanto, ele fala para a plateia, fala para nós, para cada um dos espectadores que o está a ouvir. E compete a cada um dos espectadores que está a ouvir
de fazer o seu raciocínio, achar que disse bem, que disse mal, concordar, enfim, de ser ativo, não ser passivo, não ser levado, ser ativo. Neste último filme, um ator, aliás, francês, e disse-me: eu gostei muito de trabalhar consigo e tudo mais, e acho que você manipula muito bem os atores. Eu disse: não gosto muito de ouvir essa palavra manipula, eu não manipulo nada. Você foi dirigido por mim, eu não lhe disse como ouvia dizer, eu só lhe marquei posições, porque todas as posições são aquelas que o podem beneficiar e que estejam dentro do enquadramento da máquina, porque se estiver fora não se vê, tem que estar ali. Não? Portanto, é tudo, não manipulei em coisa nenhuma. Bem, mas dirijo muito bem. Também não gosto da palavra dirigir, eu não dirijo atores. O que eu procuro é acordá-los no personagem, porque eles é que vão fazer. Eles é que dão o seu corpo, a sua voz, o seu gesto, a sua interpretação. E acordar neles o personagem é a minha função, sem que eles deem por isso. Portanto, o dirigir à câmara é tornar o espectador ativo. Manuel? E viajar. Eu queria retomar uma coisa fez... que a Norma falou, que ela apontou as suas semelhanças com o padre Vieira, que ambos viveram muito tempo. Agora, eu talvez... Vendo aqui, eu percebi, o senhor também teve instrução em colégio jesuíta, não foi? Sim, na La Guardia. No colégio jesuíta de La Guardia, que era o antigo colégio do Campolide, que depois da República foram expulsos, e instalou-se em La Guardia, que era no lado norte do Minho, frente à Caminha, mas já à Espanha, e o outro na Bélgica, que é o São João de Brito. Mas tem uma outra coisa que eu queria levantar. Luiz Buñuel e Alfred Hitchcock também estiveram em colégios jesuítas. Então o senhor acha que é preciso aprender alguma coisa com os jesuítas para ser um cineasta de longa vida e longa produção? Até para ser um cineasta contra os jesuítas, como o Buñuel. Porque sabe que o Buñuel é uma figura muito interessante. Eu não sei se foi o Orson Welles que disse que o Buñuel era o realizador mais religioso que ele tinha conhecido. E eu lembro-me que, quando os aviões tentavam vencer a velocidade do som, não é? Quando atingiam essa velocidade, os aviões caíam e faziam grandes buracos no chão, morreram vários pilotos experimentais, não é? Que arriscavam a vida para... Mas houve um que, quando o avião puxa-se o manche para o peito, para o avião subir, e assim para picar, para o avião descer. E o avião descia, quanto mais descia, mais ele puxava para subir. E como ele não subia, cada vez mais descia, ele fez o contrário. E quando avançou o avião, os comandos invertiam-se. Ora, o Buñuel inverteu os comandos. Manuel, você estava falando sobre os atores e você acabou fazendo o último filme do Marcello Mastroianni, né, Viagem ao Princípio do Mundo. Eu queria saber como foi a sua relação com ele, como foi trabalhar com o Mastroianni. Primeiro, não esperava, sabia que ele estava condenado, mas não esperava que fosse o seu último filme. Depois tinha uma relação afetiva com ele muito forte, não é? De resto, toda a equipe tinha uma relação muito forte com ele, porque ele era uma pessoa extraordinária, não é? Ele dizia, perguntam-me se eu vou, como os atores americanos, para uma clínica para estudar o papel. Não vou nada. O realizador faça assim, eu faço assim, faço assado, eu faço assado. É simples. E depois, na América, disseram Latino Lover. E depois na Europa optaram também por essa expressão.
Eu fiz um papel de um cornudo, fiz um papel de um homossexual. Era um homem muito simples, muito dado. Tinha a intuição da ator, eu acho que era um dos grandes atores europeus. Tinha uma intuição era tudo natural, simpático. E nunca, sabendo que estava condenado, como estava, a morrer breve, nunca se queixou a nenhuma figura da equipe, nem a mim, nem a ninguém. Nunca. E nunca se negou a fazer coisa nenhuma, a deixar de fazer coisa nenhuma. E sempre eu me disse, olha, Marcelo, agora aqui vai de costas para subir esta ladeira, para não estar a amassar, põe ali um duplo com a mesma roupa e não, eu quero ir. E fez. E outra coisa também dramática é que ele sabia que estava condenado e queria trabalhar. E tanto que me pediu, Manuel, se quiseres fazer outro filme, chama-me que eu venho logo. Eu fiquei muito emocionado com isso. A ideia dele era não parar, porque ele acreditaria, teria uma superstição de que se não parasse, não dava tempo a morrer. De maneira sobrevivia. Ele acabou o filme e no dia seguinte foi para Milão fazer uma peça de teatro. E daí foi para Nápoles fazer a peça de teatro e teve o ataque em cena. Foi aí que ele caiu e depois foi para o hospital, morreu. Mas era um homem que gostava da vida e era muito simples, muito dado e que fazia amizades com muita facilidade. Um homem extraordinário, uma humanidade muito invulgar. Bom, eu li uma entrevista sua, Manuel, dada para o Leon Kakoff, o Leon, inclusive, que é um dos responsáveis pela Mostra Internacional de Cinema, e foi através da mostra que o grande público, vamos dizer assim, conheceu o seu trabalho aqui no Brasil, final dos anos 70, foi isso, Leon? Qual foi o filme? Foi na segunda mostra, 1978, com Amor de Perdição. Amor de Perdição. Bom, mas você falou numa entrevista para o Leon, você disse o seguinte, Deus é brasileiro, você disse que Deus é brasileiro desde Cabral, etc. e tal. Eu queria saber por que você acha que Deus é mais brasileiro do que português e qual é a sua relação real, assim, com a questão religiosa, Deus mesmo? Na verdade, são duas perguntas, né? Você lembra de ter falado isso para o Leon? Lembro, ou o Leon mentiu? É que a pergunta era maliciosa. Ora, eu respondi com a mesma malícia. Como se Deus existe, é Ele que faz o destino, não é? Deus estava presente, ou tinha destinado, que assim acontecesse, como aconteceu na história. De maneira que são coisas que nos ultrapassam. Nós escrevemos aquilo que se passou, mas somos incapazes de escrever aquilo que se vai passar. Uhum. Manuel, no bloco anterior o senhor falou da coincidência, da atualidade do Padre Vieira. Em Palavra e Utopia, a gente vê os sermões do Padre Vieira nas igrejas, e as pessoas que ouvem os sermões, os índios, os negros, estão do lado de fora das igrejas. Elas não tinham direito, há 300 anos, na época colonial, enfim, de estar dentro sequer das igrejas para ouvir os sermões de Vieira, seja de quem fosse. Essa terrível atualidade do Padre Vieira se repetiu neste ano comemorativo dos 500 anos do descobrimento do Brasil, que, aliás, não sei porque se diz que é comemorativo, enfim. Essa terrível coincidência se deu também nas comemorações oficiais do descobrimento, na Bahia, onde os índios foram impedidos também de assistir à celebração a repetição da celebração da primeira missa, etc. O senhor acha que existe motivo para se comemorar os 500 anos de descobrimento do Brasil? O senhor acha que o seu filme é uma contribuição para essa data? Não, o meu filme quer dizer, eu não pensei nessa parte, não é cingir-me
ao lado histórico, não no aspecto de comemorações. Eu lembro-me de ter lido que os índios tinham dito que não tinham nada a comemorar. O que é histórico é histórico, o que está feito está feito, errado ou não errado é o que é. A história não se pode alterar. Não vale muito a pena estar a falar nos erros da história, porque, de resto, a mentalidade há 500 anos não era a mesma de hoje, sobre esse aspecto. Mas os erros são os mesmos. Mudou a mentalidade, mas conservaram os erros. O índio estava na sua terra, o português chegou e as relações foram muito amistosas, segundo a carta do Vasco Caminha. Ele nem veio para descobrir coisa nenhuma, ele ia para a Índia e deu com o Brasil. Suspeita-se que os espanhóis já tinham dado com qualquer terra para ali e, portanto, não há certeza certa de que ele seja sido o acaso ou se procurou mesmo, se haveria por lá alguma coisa, e por isso nem se fala nunca do descobrimento do Brasil, mas do achamento do Brasil, porque acharam porque Deus quis. Há controvérsias, né? Como? Há controvérsias em relação a esse achamento. Pois não é. foi bem achado mesmo o Brasil, que os portugueses já sabiam da existência de terras aqui, etc. O Brasil nunca foi achado, porque o Brasil fez ele próprio, não é? Com o português e depois com todos os outros, em detrimento dos índios mais tarde e usando, porque o Brasil não era Brasil se não fosse o negro, que vieram aos milhares da África. E eram os próprios africanos, os próprios negros que arrebanhavam outros negros para vender aos europeus, para os europeus os enviarem para a América, e vieram para cá. E o negro deu, de facto, um traço ao caráter brasileiro. O brasileiro começou a formar-se depois do achamento, ou do descobrimento, ou do encontro, o que queiram, mas começou aí. Quer dizer, não era Brasil antes disso. Agora é que é Brasil. Agora é que se está a tornar Brasil. E mais brasileiro o povo do Brasil será quando integrar os índios totalmente e os negros totalmente, como está a integrar os europeus e os asiáticos. Que ao fim de uns anos, não sei por que mistério da natureza ou vontade de Deus, como queiram, se tornam realmente brasileiros mesmo. Mas o brasileiro principiou por ser europeu, por ser africano, por ser índio, e depois outras nações vieram, todas, agora do Oriente, e fazem esse milagre, que é o Brasil, não sei se pela sua natureza, pelo seu tamanho, não sei porquê, que as pessoas, ao fim de uns anos, 2, 3 gerações é o suficiente, e o brasileiro é muito mais brasileiro que o português é português. Manuel, como é que você explica que em quase 70 anos de carreira, esse seja o seu primeiro trabalho ligado diretamente ao Brasil, uma coprodução Brasil-Portugal? Por que os nossos cinemas são tão divorciados? O português e o brasileiro. Bom, há uma razão, a distância. A distância é sempre difícil de vencer, não é? Hoje temos o avião, que é mais fácil, mas o que é certo é que as telenovelas têm um êxito extraordinário. Hoje não há 4 televisões, há uma com 2 canais, portanto faz 5.
canais, e esses 5 canais, não há nenhum deles que não leve pelo menos 2 telenovelas por cada canal, durante um tempo mais curto. Quer dizer, a telenovela absorveu por completo as audiências a tal ponto que começaram agora os portugueses a imitar telenovelas portuguesas, mas há imagem e semelhança da telenovela brasileira, mas é claro, não tem o mesmo encanto. Você assiste telenovela brasileira? Perdão? Você assiste telenovela brasileira? É artística? Você assiste telenovela brasileira? Costuma ver? Sim, Eu assisto. Alguma vejo algumas, não é? E nem sempre. Como vejo televisão, vejo muito quando estou disponível para isso, não é? Agora, a minha mulher, por exemplo, gosta. Há telenovelas que ela adora e eu não quero perder. Mas o Lima Duarte você encontrou através do Senhorzinho Malta? O Lima Duarte, eu recebi um prémio. Eu vi o Zeca Diabo, gostei muito, não é? E até já disse, não sei se numa entrevista qualquer, que para os poderosos o Zeca Diabo era o Padre Vieira. Manuel, diga. você acha que um dos tropeços entre esse intercâmbio, por exemplo, de aqui não se assistir tanto o cinema ou produção de televisão que seja feita em Portugal, no Brasil, que, por incrível que pareça, a língua possa ser um impedimento? Porque nós brasileiros, eu acho que temos mais dificuldades de entender o português de vocês, português falado em Portugal, do que o contrário. Parece que vocês entendem melhor o nosso português. Não tem dificuldade nenhuma. Portugal não tem dificuldade nenhuma em o Brasil. Eu conto uma pequena história do Eduardo Paz de Coelho, que é um intelectual português, estava no Rio de Janeiro numa reunião de escritores e de literatura e não sei o quê. A certa altura feriu-se num dedo e foi à farmácia e sabia que no Brasil abriam muito as vogais, enquanto que em Portugal são surdas, fechadas, não é? E então ele chegou à farmácia e pediu, eu queria um adesivo. E o outro ficou a olhar para ele. Adesivo. Ele começou a olhar para ele, olha, era uma coisa, um colante. Porque a palavra era outra. Era outra palavra. Eu tenho uma questão nesse sentido. Eu achei o trabalho dos 3 atores que fazem o Vieira no filme, eles fizeram um trabalho inverso, no sentido dos portugueses tentarem imitar um pouco a pronúncia brasileira e o Lima Duarte absorver um pouco da pronúncia portuguesa. Eu achei um trabalho extraordinário e, sobretudo, no Ricardo Trepa, ele tenta esticar as vogais muito bem, da forma brasileira, e o S, fazer não o S português, mas o S brasileiro, de algumas regiões. Eu achei o trabalho extraordinário. Eu gostaria que você contasse um pouquinho desse trabalho linguístico que você fez com os atores. Não sei se foi você ou se foi um trabalho conjunto. Eles é que fizeram, não é? Mas simplesmente eu ponho em dúvida como é que seria a fala do português no século XVII, não é? Quer dizer, não seria exatamente como é hoje, não é? E se fizéssemos hoje exatamente de maneira que achou-se que fizesse uma coisa semi-português, semi-brasileiro, não é? E eles concordaram e cada um tratou por si de fazer aquilo que lhe parece, que lhe parecia melhor, não é? E como é que se sabe que há uma coisa curiosa. Eu apresentei um filme que chama-se Ata Primavera e tinha apresentado um outro no Fest Rio, que era Avenida Ouvidos em Mãe. Não tinha legendas. E chegou ao fim e eles disseram, não entendi nada. Não se entendi nada. E eu fiquei muito triste e disse, amanhã vai o Ata Primavera, que é um filme que eu pus legendas
para exibir em Portugal, falado em português, que era gente lá do Norte, e disse, amanhã que o filme vai até a primavera. E tem legendas? Não tem legendas. Se eles não perceberam este, então o outro é que não percebe. Passou o ato da primavera e no fim disse, bom, neste já entendemos alguma coisa. Porque era a fala do século XVI. O texto tinha o tom do século XVI. E o que era mais difícil de entender pelos portugueses foi mais fácil para o outro. E eu fiquei, realmente, a fala do Brasil está mais ligada ao século XVI do que o português atual. Creio eu. É uma suposição, não sou linguística, não historiador. Essas coisas talvez ajudem a gente a se entender melhor. Eu estava pensando, aqui no Brasil houve uma tentativa, o Humberto Mauro fez um filme sobre o descobrimento do Brasil bastante interessante. E ao que eu me lembro, eu nunca vi nenhum filme que fale sobre as grandes conquistas portuguesas. E é interessante pensar, eu vi um cientista da NASA comentando uma vez, que a tecnologia que os portugueses desenvolveram no fim dos 1400, era muito mais avançada, talvez até, do que a tecnologia que foi desenvolvida para se ir à Lua. E, ao mesmo tempo, era muito mais perigoso, porque se conhecia muito menos da Terra do que se conhecia dos caminhos interplanetários quando se fez a viagem à Lua. Esse não seria, assim, um grande tema, digamos, para um cineasta português, talvez para o senhor, examinar isso, como houve essa influência tão grande da Escola de Sagres, por exemplo? Seria possível, talvez, fazer um filme sobre isso e mostrar como isso tirou Portugal do isolamento em que vivia, que era um país muito pequeno, para se projetar como uma potência mundial e conquistar terras completamente desconhecidas, como o Japão, por exemplo? Aliás, eu aprendi no Japão que os japoneses nunca tinham visto pólvora e pela primeira vez na vida viram pólvora quando os portugueses estiveram lá. Essa importância que os portugueses tiveram na história, pelo menos até onde eu sei, nunca foi refletida pelo cinema e acho que é um tema tão fascinante. Não, esse momento histórico de Portugal é o mais altaneiro, não é? É o mais altaneiro de todos, não é? Não é no sentido de conquista, é no sentido de dádiva. É o melhor que Portugal deu ao mundo, não é? Foi conhecer o próprio mundo, onde o homem habita, conhecer novas raças, novos hábitos, enfim, no mundo inteiro. Isso é um ato que dá. É claro, atrás disso veio o colonialismo, veio a escravidão, veio muitas coisas más. Mas não era essa a intenção. E nem é esse o valor dos descobrimentos. Os descobrimentos é realmente essa relação. Quer dizer que no século XV, na Renascença, enquanto havia humanismo no Norte, com Erasmo e Moore, na Inglaterra, e na Itália era a pintura que se desenvolvia, na Península eram os descobrimentos. Mas nos descobrimentos, enquanto que o humanismo nórdico era teórico, o humanismo dos descobrimentos era prático. Era a relação com outros povos. E em 1470, mais ou menos, isto é contado por um etnólogo jesuíta belga, que viveu muito tempo no Congo belga, em que Portugal chegou ao Congo, ao Zaire, e estabeleceu relações de amizade com o rei. E levou alguns negros para Portugal e depois trouxe os mistérios de Portugal para o Zaire. E construíram escolas, igrejas, e ensinaram carpintaria, pedreiro, etc., todos esses mistérios.
E as relações com o rei eram muito grandes, e até creio que um príncipe português casou com uma princesa congolesa, africana, negra, não é? De maneira que esse é um ato muito bonito, não é? Mas isso desvirtuou-se. Exatamente como, não sei, eu não sou historiador, sei este bocado, que é insuspeito, porque é dito por um etnólogo belga. E depois foi redito e revisto por historiadores portugueses. Não é? Mas como é dito não por um português, mas é verídico. É curioso que no Não há Glória de Mandar eu fiz a guerra de Alcácer Quibir, também chamada a Guerra dos Três Reis, porque morreram 3 reis. E fui a Alcácer Quibir mesmo. E tinha saído, uma semana antes, fazia anos da vitória, e para eles era importante. E num jornal escrito em francês, tinha saído com 4 ou 5 folhas a descrição desse tempo. E a descrição da batalha completa, imparcial, e feita por eles, marroquinos. E eu fiquei entusiasmado e construí a batalha segundo o jornal dizia. E o filme passou lá e eles gostaram muito, porque eu segui o ponto de vista deles. Era mais, porque realmente o jornal era muito isento, não é? Muito. E eu parecia-me que não dava aquele ar patriótico, não é? Enfim, tudo é sempre a favor do lado que convém, não é? Ali vi o lado deles, esse desastre. Desastre foi o princípio da mudança mediterrânica com a Invencível Armada para o domínio anglo-saxão, que ainda perdura hoje. Que não é o Mediterrâneo, que é o nosso. E é parece-me que não sou historiador, nem estudo esses problemas, mas como artista sinto que mesmo o anglo-saxão se transforma um pouco, torna-se latino. Aqui no Brasil. O Brasil tem qualquer mistério que eu não sei o que é. Tem. É que realmente as pessoas não se sabe, não são brasileiros do Brasil, porque não há, não é? São a gente europeia, a gente da África. A África tem uma importância enorme, a influência dos africanos. Eu li até num artigo qualquer no avião, em que dizia que o branco tinha a alma do negro, que era, enfim, que dava uma certa doçura. E é essa doçura, esse trato, não é? Que vai ao fundo do ser humano. E o ser humano anglo-saxão, ou eslavo, ou latino, é um ser humano. Manuel, tem 2 frases aqui suas, eu achei muito interessante, vou reproduzir. Você disse o seguinte: sei que terei de parar de filmar um dia e deixar de viver um dia. Só espero parar de viver primeiro, mostrando aí seu amor mesmo pelo cinema. E outra frase sua é que nunca é perda de tempo para ver um filme, qualquer filme. Você só não assiste filmes pornográficos porque tem certas coisas que é melhor fazer do que ver, você disse. Eu quero saber o que você gosta de ver. Quando você sai de casa, o que você procura ver? Procura os clássicos, procura ver os novos cineastas? O que você gosta de ver no cinema? Eu gosto muito de ver os filmes anteriores, quer dizer, daqueles que foram os verdadeiros mestres que deram ao cinema uma ascensão, no sentido de se tornar uma arte, a que chamavam a arte muda, ou a sétima arte. E desde que ele recebeu esse estatuto, que o devemos a esses pioneiros, eu admiro muito esse tipo de cinema ainda de procura,
que faziam nesse tempo. Não? E sou tolerante com qualquer outro tipo e aberto a qualquer outro tipo de cinema de divertimento, ou assim, assado. O que não sou tolerante é que se aceite um tipo de cinema comercial ou de divertimento e se rejeite um cinema como objeto de arte, que é o mais valoroso. E por isso eu gosto de ver esses filmes. Acho que a coexistência de vários tipos de filmes que o cinema permite é saudável, é conveniente, como é conveniente a televisão, o teatro. O teatro não matou o cinema, não matou o teatro, a televisão não vai matar o cinema, nem nada disso. São coisas que se vão evoluindo e sendo paralelas. Todas vivem umas das outras. Claro. A base é uma única. Você procura ver os novos nomes também. Quando você está em Cannes, por exemplo, você chega lá, vou ver o cinema, sei lá, de Bruno Dumont, porque é um novo cineasta e as pessoas estão falando bem de cinema dele. Você procura ver os novos? Procuro. E até aprendo com eles. Acho que, por exemplo, o neorrealismo trouxe muito de ensinamento ao Nouvelle Vague. Quer dizer, a gente nova tem coisas interessantes, tem outras que não são, mas tem algumas coisas interessantes. E essas coisas interessantes são de aproveitar, não é? Essa permanência e essa relação entre... É como antigamente a família, não é? Antigamente a família não estava separada como está hoje. Eu lembro-me de que havia o avô, havia o pai, havia o filho e havia o neto, não é? E o neto adorava falar com o avô, e o avô adorava falar com o neto. E o neto dava-lhe novos motivos, coisas imagináveis para o avô. E o avô dava conselhos e ensinamentos ao neto, não é? Esta transmissão do novo para o velho faz o futuro, constrói de uma forma estruturada e forte e prudente, que hoje falta. Inácio, por favor. Não, eu queria perguntar o seguinte, a sua produção ela é relativamente bastante pequena antes da queda do salazarismo. E depois que cai o governo salazarista, o senhor produz com muita regularidade e até hoje, né? Praticamente um filme por ano. Há uma relação entre a queda do salazarismo e uma maior produção sua, né? Isso mudou alguma coisa para o senhor, o novo governo, o novo regime, que vem depois do 25 de abril? E eu queria saber também como o senhor vê Portugal nessa virada de milênio, enfim, depois do salazarismo também. Há razões muito fortes, não é? Porque a minha atividade durante o salazarismo era muito forte. E eu mandava projetos, já sabia que não iam ser aceitos. Eu não fazia mais filmes porque impediam de os fazer. Depois do 25 de Abril, abriram-se outra espécie de liberdade e foi permitido aos realizadores fazerem filmes conforme quisessem, conforme pensassem, a favor ou contra o regime, pornográficos ou não, socialistas, avançados ou recuados, como quisessem. E essa é a grande qualidade que permite a realizadores novos ou velhos de fazerem filmes pessoais, independentes, livres. E a arte tem que ser feita com inteira liberdade. E é isso que Portugal permitiu. Permitiu no campo cinematográfico e permitiu em outros campos, no campo social também. Eu acho que o 25 de Abril foi um movimento
importantíssimo. É claro que todos os momentos são difíceis, porque já dizia Einstein que era mais fácil desintegrar o átomo do que mudar uma mentalidade. Ora, a revolução faz-se de um dia para o outro. Todo o sistema mudou de um dia para o outro. Mas as mentalidades não mudam de um dia para o outro. É preciso deixar passar o tempo. Em todo caso, teve uma repercussão muito forte. Teve, no 1 de maio, uma comunhão entre todo o povo português, de qualquer classe, onde todos saíram à rua e eram extremamente cordiais. Um dia fantástico e único, onde os que iam de automóveis paravam para deixar passar os peões e os peões paravam para deixar passar os automóveis. Isto é uma coisa extraordinária. Só se deu naquele dia. E, além disso, teve um reflexo grande na Europa, porque foi uma atitude de dádiva, como os descobrimentos, assim como descobriram terras novas e depois se apoderaram delas, agora entregaram-nas e deram-nos e despiram-se de tudo e ficou apenas com a casinha portuguesa. Porque não é mais do que uma casinha portuguesa que tem metade da população de São Paulo. O senhor foi perseguido também, o senhor foi injustiçado também pela Revolução de 25 de abril, não foi? Fui. Perseguido injustamente e sofreu uma represália, foi confundido na época com um personagem do regime salazarista ou não? Não. O senhor foi injustiçado? Não. O senhor não gosta de falar disso? Não, eu sofri, o meu pai era industrial, tinha uma fábrica pequena, não é? Tinha 40 operários. E foi ocupada. Eu tinha empenhado a casa para arranjar um processo de continuar a fábrica, um estudo para continuar a fábrica. E tive que empenhar a fábrica para continuar também uma remodelação para atualizar. Foi durante essa remodelação, em que eu tinha tudo que era meu empenhado, que eles ocuparam a fábrica. E ocuparam a fábrica, e é claro, eu é que estava a sustentar, eu só tinha dívidas, eu fiquei com as dívidas, eles ficaram com a fábrica, com a casa que não era da fábrica, era minha, e começaram a vender as matérias-primas, a vender as máquinas, a vender aquilo foi um pandemónio muito grande, não se entendiam uns com os outros. Houve um que se matou, deixou uma carta que nunca ninguém viu e finalmente aquilo voltou à minha mão, depois do outro que morreu, agora o nome dele. Enfim, mas aquilo já não tinha solução e o operariado estava todo connosco, só havia uma parte que não. Eu nasci ao lado da fábrica e de menino a fábrica era quase tudo, tinha poucos homens, era quase tudo mulheres. Eu era uma criança e tratavam de modo maternal. E havia realmente uma estima muito grande. O meu pai também tinha uma estima muito grande e era estimado, mas já tinha morrido há muito tempo. E seguia-se isso, não é? Mas não houve mais nada que isso, não é? Tiraram-me de um lado e deram-me do outro. Manuel, você se referiu à família. Você tem uma família artística, Leonor Silveira, Luiz Miguel Sintra, o Dória, né, o Diogo Dória.
Eu pergunto, e também na sua família real, os seus netos estão fazendo cinema, fotografia, não é? Um deles é ator do Palavra Utopia. Queria que você falasse dessas duas famílias. Como é que os seus herdeiros estão partindo para essa profissão também? E como é que é a sua relação com aquele núcleo de atores que está sempre com você? Se algum deles tem ciúme quando você convida um astro internacional, o John Malkovich ou a Catherine Deneuve, para trabalhar com você? Não, os atores portugueses têm sido muito dedicados e têm grande mérito, como por exemplo o Luís Miguel Sintra e a Leonor Silveira, não é? Porque quando trabalhei com o Malkovich e com a Catherine Deneuve, o filme era português e eles eram estrangeiros que chegavam a Portugal. De maneira que, quando estavam só portugueses, falavam português. Quando estava a Catherine Deneuve, tinham que falar em francês. E quando estava o Malkovich, tinham que falar em inglês. E os atores portugueses falavam. Ela também, a Catherine também falava bem inglês. De maneira que esse jogo permitiu, como aqui, tanto a Leonor Silveira como o Luís Sintra, não é? Falam italiano perfeitamente. O italiano tem essa qualidade extraordinária, não é? Que, além de falar muito bem português, falam também muito bem o francês, o inglês e o italiano. Isso é um dom. A família é dividida, não é? Quer dizer, a família, as relações de sangue são uma coisa. As relações antigas são realmente uma família. A família do cinema, de todos os realizadores do mundo, somos realmente uma família. Nas famílias há simpatias e antipatias, como em qualquer outro lugar. Além disso, eu tenho, dentro da família, dois netos que querem e estão a fazer já alguns papéis, como atores, e tenho um filho que é pintor. Está dentro da família dos artistas, não é? Que é outro número à parte, não é? Manuel, você já tem outro filme pronto depois de Palavra e Utopia, Tenho, né? sim. Você falaria um pouco sobre ele? Falta ainda só as misturas que vão fazer em dezembro, porque não tenho outras ocupações antes e só tenho disponibilidade em dezembro. A 5 de dezembro irei para Paris para fazer, o filme é falado em francês. É com o Piccoli, com o Malkovich, e Catherine Deneuve, Leonor Silveira e outros. E tem título? Tem. Título? Eu vou para casa. Vou para casa. Manuel, qual o título de um filme eu queria voltar, só um segundo. Eu queria voltar ao... A gente está Inácio, só para dizer que tem que ser rápido, que a gente está no encerramento já, tá? Palavra Utopia, a questão, tem uma discussão muito interessante sobre o choro e o riso, né, em que o Vieira defende o choro. Por que o senhor colocou essa discussão no filme? Porque é histórica. Aconteceu, ele estava a ser perseguido pela Inquisição e, de certa maneira, fugiu para a Itália. E foi muito bem recebido em Itália. Ele falava bem várias línguas, e até várias, 7 ou 8 línguas de índios, de dialetos índios. Enfim, ele era um homem muito viajado. Ele esteve em França, ele esteve na Holanda, na Bélgica e na Itália. Permaneceu na Itália e fez sermões, vários sermões em italiano. E o Papa adorou, queria que ele ficasse pregador do Vaticano, e a Princesa Cristina, a Rainha Cristina, queria que ele ficasse lá seu confessor. Mas ele estava com saudades e queria voltar para Lisboa. E quando voltou para Lisboa, avisaram que não atravessasse Castela porque seria maltratado, não é? Então ele tomou o barco e aí cegou, ou começou o princípio da cegueira, não é?
Mas é porque era histórico e o Papa deu-lhe então proibiu a Inquisição de que o julgasse, que seria só julgado em Roma. Não podiam julgar lá outra vez em Portugal. Portanto, era um ponto importante, não é? Essa relação com o Papa e é muito importante também os discursos, não é? O discurso que ele faz de que o homem tem uma terra para nascer e um mundo inteiro para morrer. É uma coisa muito bonita, não? Manuel? Eu acho que é interessante. Bom, a gente está chegando ao final do programa. Só para encerrar, e é rapidinho mesmo, muita gente, muitos pesquisadores, muitos críticos dizem que você é o cineasta da palavra. A Chiara Mastroianni, com quem você já trabalhou, disse que você é o cineasta do gesto, que você dá muita atenção ao gesto, você conversa com o ator dizendo como que ele teria que interpretar aquela cena, que tipo de gestual que você gostaria. O que você acha mais simpático de ser conhecido como o cineasta da palavra, o cineasta do gesto, como dos dois? O cinema, para mim, representa um conjunto como a vida, não é? O cinema não é uma coisa só. O cinema é tudo. A máquina de filmar não faz nada, não é? O cinema é aquilo que se põe diante da máquina de filmar. Isso é que vale. E eu acho que não dou prioridade, hoje não dou, antigamente era diferente, mas hoje não dou prioridade à imagem, nem à palavra, nem ao som, nem à música. Acho que são 3 colunas independentes, autónomas, mas que sustentam o pórtico que as liga e lhes dá unidade. Mas são autónomas e são independentes. Nenhuma é submissa. Não está aqui uma música para encher este bocado que é vazio, nem está. Não, está porque precisa de estar. Qualquer uma. Ou a palavra, ou o gesto, ou a música, ou o som. Eles estão porque são necessários para a expressão que se quer dar ao filme. O que os une é o mesmo pórtico que eles sustentam. Tá ok, Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui no Roda Viva, obrigado a todos vocês que participaram aqui como entrevistadores, obrigado pela audiência de você que está em casa, lembrando que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Uma boa noite para vocês, uma boa semana.